A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Diga aí, não se alarme, não se abale, não se deixe enganar. Amém. É isso que o apóstolo Paulo disse. Não se alarme, não se abale, não se deixe enganar quanto ao assunto da volta de Jesus e de nossa reunião com Ele nos ares. O assunto da volta de Jesus ao longo dos séculos tem desequilibrado pessoas, tem levado pessoas ao engano, por meio de ensinos errados, revelações parece que são de Deus, mas não são, ensino aparentemente dos apóstolos, mas não são. Isso tem trazido muito problema, muitas confusões ao longo dos séculos. Tem algumas igrejas aí que nós não as consideramos evangélicas, não é o caso de falar o nome aqui, mas tudo aconteceu quando marcaram a data da volta de Jesus. Marcar a data da volta de Jesus tem criado muito problema na história. Os tessalonicenses, alarmados e abalados e enganados, alguns deles foram para o extremo de não vou trabalhar, Jesus está voltando. A partir de certa revelação, de certo ensino, que reivindicava ter autoridade do apóstolo Paulo, então eles ficaram alarmados, abalados, então Jesus já está voltando, eu nem vou trabalhar, já vou subir no telhado e ficar esperando. O apóstolo Paulo teve que escrever uma exortação, nós não leremos, não precisa abrir a Bíblia ainda, 1 Tessalonicenses capítulo 5, não precisa abrir a Bíblia, ele precisou exortar, irmãos, não andem ociosos, não sejam ociosos, nem se associem com pessoas ociosas, que vivem aí na custa dos outros, se metendo na vida alheia o dia inteiro, porque não tem o que fazer, não seguindo o exemplo que nós deixamos, porque nós trabalhamos, nós não fomos pesados para ninguém, e aí nós demos exemplo, nós ensinamos, não sejam ociosos. E ele disse, quem não trabalha não come. Se você quer ser ocioso, então também não coma. Porque o ensino bíblico de Gênesis em diante é trabalhar, ser responsável. Eu estou dando somente um exemplo de pessoas que se desequilibraram, se alarmaram, se abalaram, se deixaram enganar por ensino errado, chamada revelação, quanto à volta de Jesus e o arrebatamento da igreja, e abalados que ficaram, pararam de trabalhar. Mas eu preciso dizer para você que ainda que a gente não saiba o dia e a hora que Jesus voltará, é possível, presta bem atenção no que eu vou dizer, é possível ter uma estrutura de entendimento que a gente saberá mais ou menos a época que ele vai voltar. Isso é possível. Como era possível saber mais ou menos a época que ele nasceria, segundo as 70 semanas de Daniel, era possível saber mais ou menos quando ele nasceria, como também é possível saber quando está próximo, bem próximo, a chegada dele. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas é possível saber quando está bem próximo a chegada do Senhor Jesus. Sabendo disso, não ficaremos abalados, alarmados ou enganados com certas exortações, certos ensinos que desequilibram, mas não dão a estrutura de entendimento que nós precisamos ter. Isso que era um problema no passado, maximizou com o YouTube. O YouTube é um tal, a pessoa vai atrás da câmerazinha, irmãos, essa noite eu sonhei, eu vi 2 anjos assim, um assado, fui andando por um caminhozinho, quando eu vi, estava debaixo de um túnel, e vai contando um lero-lero, uma história, e vai abalando, sem que você realmente tenha a estrutura bíblica de entendimento sobre a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. Por favor, abra a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, dá uma olhadinha se a pessoa ao lado está conseguindo achar a passagem. Eu vou ler na NVI, que está um português mais fácil de entender e é tradução.
na sua Bíblia atualizada, que é muito boa, ela é mais formal, possivelmente vai estar mais formal, porém muito parecido. Talvez numa corrigida moderna também está bom. Qualquer outras, fora dessas aí, a mensagem na linguagem de hoje, é bom de ler a Bíblia para ter assim um conhecimento bíblico geral, mas não serve como texto de estudo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele nos ares, quando formos arrebatados, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, e se o apóstolo Paulo estivesse aqui, quer por profecia no YouTube, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. É bem claro, não se alarme, não se abale quanto à volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. Tenha o entendimento mínimo, necessário, possível, para você saber quando está bem próximo, ainda que não marcaremos a data, mas também não seremos enganados por qualquer profecia, sonho, visão, revelação, ensino, que não esteja dentro da estrutura de entendimento do texto bíblico. Deixe-me falar então sobre essa estrutura de entendimento que todo crente pode ter quanto à volta de Jesus. Primeiro, quanto à volta de Jesus, foi ensinado claramente pelo Senhor que haveria um período de espera. Esse é o primeiro ponto, haveria um período de espera, e esse período de espera já passou 20 séculos, e nós estamos agora caminhando para os sinais bem contundentes da proximidade da volta de Jesus. Mas haveria sim um período de espera. Não seria qualquer momento, não. Por isso os tessalonicenses não deveriam parar de trabalhar, não deveriam parar de estudar, não deveriam parar de ser responsáveis, não deveriam parar de dar bom exemplo para a família e na sociedade, porque na verdade o Senhor ia voltar, mas haveria sim um período de espera. O Senhor deixou bem claro. A parábola das 10 virgens. Tinha uma noiva com as suas ajudantes esperando a chegada do noivo. O noivo ia chegar e tinha que esperar. É bem claro que tem um período de espera. A parábola das 10 minas, a parábola dos talentos tem um período de espera. O Senhor deixa ordens, inclusive aquela ali, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Haveria um período de espera, e os servos, que somos nós, deveríamos então exercer os nossos dons, os nossos talentos, fazendo aquilo que o Senhor deixou para a sua igreja fazer aqui na terra, porque quando o Senhor das minas, o Senhor que distribuiu os talentos, chegar, Ele vai perguntar para os seus servos: o que você fez lá na terra com os meus mandamentos e com as minhas ordens? O que você fez com o mandamento de ser cheio do Espírito Santo e uma boa testemunha de Jesus? Nós estamos salvos. Pelo sangue de Cristo nós estamos salvos. Não há nenhuma acusação, nós estamos salvos. Se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você está salvo. Mas eu e você não escaparemos de prestar contas. O Senhor disse que o mais oculto dos pecados será posto à luz. O Senhor disse que até palavras frívolas, sabe, essas palavras vãs, que não edificam, que não significam nada, que atrapalham, nós prestaremos conta de cada uma delas. Está na Bíblia, não estou inventando. A palavra do Senhor diz que as nossas obras serão julgadas.
Nós não seremos julgados, porque já estamos justificados pelo Senhor, nós somos salvos, mas as nossas obras serão julgadas. Quem fez obra com inveja, ciúmes, competição, quebrando o pau para ganhar o dinheiro, vai prestar conta para o Senhor de todas as coisas. O Senhor disse que aquilo que nós fizermos, que não for no Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, não tem nenhum valor. Ele vai dizer: como você era esforçadinho, como você divulgava bem o seu trabalho, mas como você trabalhava sozinho, na força da sua carne, sem o Espírito Santo. Sabe aquela obrinha lá? Não significa nada. Sabe aquela honrinha que você teve na terra, aquela faminha, não significa nada aqui nas regiões celestiais. Só vai sobrar aquilo que nós fizermos no poder do Espírito Santo de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Só vai sobrar o que fizermos no poder do Espírito Santo. Só vai sobrar aquilo que fizermos guiados por Deus. Não tem outro jeito. Então, o Senhor deixou claro, haverá um período de espera. Sabe uma outra coisa que Ele deixou claro, um período de espera? O Senhor deixou os talentos, o Senhor deixou as minas, na linguagem figurada, para administrarmos. O Senhor deixou responsabilidade para a igreja, e nós vamos prestar conta das nossas obras. Nós estamos salvos, mas aquilo que foi na carne será queimado, provado pelo fogo, e não vai sobrar nada. Só vai sobrar aquilo que nós fizemos para Deus no poder do Espírito Santo. Uma outra coisa que o Senhor também deixou claro é que haveria um período de espera. Eu estou passando para você a estrutura de entendimento quanto à volta de Jesus e o arrebatamento da igreja, para que você não seja enganado por supostos sonhos, profecias e revelações. A estrutura de entendimento que você tem que ter haverá um período de espera. E no período de espera haverá sinais iniciais e sinais finais. Os sinais iniciais e os sinais finais são verificáveis na sua maioria. Os sinais iniciais são guerras, rumores de guerras, falsos cristos. Tem vários aí no mundo, eles não são muito famosos, não fazem muito impacto. Um deles mora em Curitiba, mas tem na Rússia, tem na América Central, tem vários falsos cristos. São tão fajutos que nem famosos eles ficaram, mas tem vários. Sinais iniciais: guerras, rumores de guerras, falsos cristos, nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos em vários lugares. Não são sinais finais. Os crentes gostam de dizer: teve terremoto, Jesus está voltando. Isso não é sinal final, isso é sinal inicial. O Senhor inclusive disse: mas tudo isso é o início das dores. O Senhor deixou claro que eram sinais iniciais. Por mais guerra que tenha no mundo, rumor de guerra, terremoto por toda parte, fome, falsos cristos, o Senhor chamou de sinais iniciais. Tem um período de espera e tem sinais iniciais. Não chame de sinal final aquilo que é inicial. Não confunda as coisas. Por isso que Paulo disse: não se alarme, não se abale, não se deixe enganar quanto à volta de Jesus e o arrebatamento da igreja, porque tem uma estrutura de entendimento que nós podemos saber, que nós podemos gozar de sabê-la, que nós podemos estar sob a influência dela, para não aloprarmos. Jesus está voltando, não vou mais terminar a faculdade. Jesus está voltando, não vou nem casar. Eu acho que essa possibilidade não tem, né? Está voltando, vou casar amanhã. Tem um período de espera e tem sinais
iniciais e há também sinais finais. Quando chegar a hora dele vir, após os sinais finais, aí sim vai ser repentino. Depois que você discernir os sinais finais, na hora mesmo dele chegar, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, e vai ser repentino. E o apóstolo Paulo falou deste momento da chegada do Senhor Jesus, depois dos sinais finais, os quais ainda não mencionei, como algo muito repentino mesmo, mas após os sinais finais. Ou seja, o apóstolo Paulo disse assim: sabe aquele ente querido que morreu em Cristo, que no sepultura você chorou? Sabe o que a Bíblia diz? Não fique tão triste quanto aqueles que morreram no Senhor, como se você não tivesse esperança, porque o mesmo Senhor Jesus que morreu e ressuscitou, voltará com a sua igreja. E nós que estamos aqui na terra, nós não precederemos os que morrem, os que morreram ressuscitarão primeiro, aí nós seremos arrebatados, encontraremos com o Senhor nos ares. Mas quanto ao dia, ao tempo, às estações, nós não vamos falar isso para vocês, porque ninguém sabe, porque vocês sabem, nós instruímos, que quando for a hora dele chegar, ele virá como ladrão. E um pouquinho depois do momento e da época que estiverem dizendo paz e segurança, então ele virá de maneira repentina. Ele virá de maneira repentina como um ladrão, pegando de surpresa toda a humanidade após os sinais finais. 1 Tessalonicenses, abre a Bíblia com você. Em algum momento vou fazer uma revisãozinha do que eu estou dizendo aqui. Evidentemente está sendo gravado, você deve ouvir mais de uma vez, para que você obtenha a estrutura de entendimento, para não ser alarmado, abalado ou enganado com os milhares e milhares de revelações, profecias, sonhos e visões que estão no YouTube. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, os que morreram no Senhor, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Verso 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus o trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Jesus voltará com a sua igreja salva. Aqueles que morreram em Cristo vão voltar com Jesus. Aqueles que são com o Senhor, estão com o Senhor em espírito, estão vivos, podem falar, pode louvar, pode adorar, pode até clamar. O livro de Apocalipse diz que os mártires estão diante do Senhor falando: quando o Senhor vingará o sangue do teu povo? E todo dia chega gente lá que foi morto por Jesus Cristo, por causa da violência que há entre os radicais no mundo islâmico, no norte da Índia, em outras circunstâncias deste mundo. Quase que diariamente tem gente morta por causa de Jesus Cristo. E eles estão lá diante do Senhor dizendo: quando o Senhor vingará o sangue dos teus servos? Quando o Senhor que vai chegar à plenitude do reino? Quando que vai passar essa perseguição? Quando que vai passar essas situações? Os salvos em Cristo estão com Deus vivos. E os salvos em Cristo vão ressuscitar primeiro, vão receber um corpo glorioso, incorruptível, que não envelhece, que não tem doença, e eles voltarão com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, verso 14, se cremos, 1 Tessalonicenses 4, 14, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. 15. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos,
os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses 5, verso 1. Aí no mesmo livro, capítulo 5, verso 1. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto de uma mulher grávida. Os apóstolos deixaram claro, quando finalmente ele vier, será repentino. Mas ele virá depois de um período de espera. Ele virá depois dos sinais iniciais. E ele virá depois dos sinais finais. Até que você veja sinal final, não faça que nem os tessalonicenses. Não abandone a faculdade, o casamento, a mulher, os filhos. Trabalhe com responsabilidade. Seja responsável. Enquanto você não ver os sinais finais, não apavore. E mesmo que você veja, não apavore. A volta de Jesus só é boa para nós. Se já estivermos na presença do Senhor, receberemos um corpo eterno. Se estiver na terra, nós vamos encontrar com Ele nos ares. Para nós é só coisa boa. A volta de Jesus só é coisa boa. Não se abale, não se alarme, não se deixe enganar quanto à volta do Senhor e a nossa reunião com Ele nos lares. Tenha a estrutura mínima de entendimento. A estrutura mínima de entendimento é essa: haverá sim um período de espera, parábolas das 10 minas, dos talentos, das 10 virgens, há sim os sinais iniciais, princípio das dores, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, fomes, falsos cristos. É o princípio das dores. Você sabe que, biblicamente falando, desde os dias que Jesus nasceu, nós já estamos no fim. Você já sabe que o Espírito Santo foi derramado no tempo do fim. Mas o tempo do fim, no calendário de Deus, ele tem um período inicial e sinais de um período inicial, e ele tem sinais de um período final. Quais são os sinais do período final? Há um período de espera, há sinais iniciais, há sinais finais. E quando estivermos nos sinais finais, em algum momento ele virá de maneira repentina, mas ele não virá antes de cumprir a sua palavra, ele não virá antes de cumprir as suas promessas, ele não virá antes de que haja os sinais finais. Primeiro sinal final, Mateus 24:14. Este evangelho do reino é o evangelho que nós pregamos, é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, é o evangelho da graça. Não tem 2 evangelhos, 3 evangelhos. Tem gente por aí que fala que o evangelho da graça é uma coisa, o evangelho do reino é outra coisa. Só tem uma boa nova na Bíblia, a qual significa que é evangelho, é Deus ter prometido enviar o seu Filho e já ter enviado o seu Filho a primeira vez. O mesmo Deus que prometeu enviá-lo a primeira vez, o enviará a segunda vez, desde os profetas. A segunda vinda de Jesus está claro em Daniel 7, está claro no ensino de Jesus, está clara no ensino dos apóstolos. Então, o Senhor Jesus deu alguns sinais finais. Ele chamou de final. Ele chamou, não sou eu. E o Senhor Jesus gostava de falar por parábolas. E às vezes a gente boia e é para a gente boiar.
alguns textos lá de Ezequiel, Daniel e Apocalipse, é para a gente boiar, senão Deus já teria falado muito claro. Mas quando o Senhor fala muito claro, aí presta atenção. Aí, sem nenhuma parábola, o Senhor disse: este evangelho do reino, que é o evangelho de Jesus Cristo, o qual nós cremos e pregamos. Lembra que o Senhor passou pela Galileia dizendo: arrependei-vos, é chegado a vós o reino de Deus. Quando você tem Jesus, você sai das trevas e você vem para a luz. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, lá no grego, todo o mundo habitado, como testemunha a todas as nações. Lá no grego não é países. Os países não existiam. Os países modernos, os estados modernos é coisa recente da história. Este evangelho do reino será pregado por todo o mundo habitado, como testemunha às nações. Lá no grego é a palavra etne, da onde vem etnia em português. Este evangelho do reino será pregado às nações, às etnias, povos com culturas e línguas distintas, então virá o fim. Sabe o que o Senhor Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo que Deus é poderoso e fiel. O Senhor falou para Abraão, Isaque e Jacó: em ti, no seu descendente Jesus, eu abençoarei todas as famílias da terra. E você acha que Deus não vai cumprir? O Deus que fez bilhões de galáxias, você acha que Ele não vai cumprir a palavra dEle? O Deus que fez esse planeta Terra, que é um grãozinho no universo, que não é nada, você acha que Deus não vai cumprir a palavra dEle? Ele enviou o Filho dEle para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Ele enviou o Espírito Santo para sermos testemunhas até os confins da terra, em todas as etnias, em todas as famílias. Isso é sinal do fim. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunha a todas as etnias da terra. Então virá o fim. Você sabe que até o século XX, nós estamos no 21, o evangelho não tinha chegado em todas as línguas do mundo, e as grandes organizações missionárias tinham os seus pesquisadores e os seus estatísticos, e a gente tinha lista de povos que nunca tinham ouvido falar de Jesus e nunca tinham sido evangelizados. E você sabia que essa lista que tinha mais de 13 mil caiu para 2 mil, menos de 2 mil, e se você quiser falar mais, até um dialeto ou outro lá diferente, talvez sobe para 4 mil, 5 mil, mas é a mesma língua, com uma certa variação. Você sabia que o mundo está sendo muito urbanizado, cada vez mais urbanizado, que até os povos tribais mais distantes estão vindo para as cidades? Que lá em Roraima tem muitos indígenas, nas cidadezinhas de 5 mil, 6 mil, 7 mil, 3 mil pessoas, e que eles estão sendo evangelizados nas cidadezinhas. Por isso tem missiólogo dizendo, Patrick Johnston, que nós vivemos nos dias que o evangelho de Jesus Cristo chegará pela primeira vez na história em todas as línguas do mundo. No século 21, nos nossos dias, o evangelho chegará em todas as línguas do mundo. Até o século 20 não tinha chegado, mas ele chegará em todas as línguas do mundo. Mas Patrick Johnston fez uma previsão que ele dizia assim: não deve demorar mais do que 10 anos. Ele falou 8 anos atrás. Do jeito que o povo muda para as cidades e do jeito que eles são evangelizados nas cidades, e como tem crentes nas cidades e outras situações, nós teremos o evangelho em todas as línguas do mundo. Você sabia que muitas pessoas falam 3, 4 línguas? Às vezes ele será evangelizado na língua não materna, mas ele evangelizará na sua língua materna. Lembra no Novo Testamento que eles evangelizaram em grego,
que era a língua mais comum, internacional do Império Romano, mas depois eles pregavam na sua língua materna. Está acontecendo nos nossos dias. Isso é sinal do fim. Nós temos um sinal do fim nos nossos dias. Eu não estou marcando a volta de Jesus, mas eu posso dizer que nós já entramos no período do sinal do fim. Qual que é outro sinal do fim? Depois eu vou falar para você o que você não deveria dar muita importância sobre o sinal do fim, com todo respeito. É um tal de Donald Trump, disse que Jerusalém, capital de Israel, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Isso não é sinal do fim. Não estou dizendo que não deva ser a capital, mas não é isso. Não é isso biblicamente falando. A gente inventa sinal que não é sinal, e a gente não sabe dos sinais. O sinal do fim é esse aqui. Quando o evangelho chegar nos confins da terra, em todo o mundo habitado, em todas as nações, Mateus 24:14, então virá o fim. Se Donald Trump declarou isso, aquilo não significa nada. O que significa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa, Ele cumpre a sua palavra. Qual é o outro sinal do fim? Importantíssimo. Um avivamento entre os judeus. Com todo respeito. O pessoal fala, o Estado de Israel, diz o que, sinal do fim. Não é sinal do fim. Biblicamente falando, não é sinal do fim. Que os judeus voltaram é uma bênção, que o Senhor prometeu é uma bênção, que Israel foi reconhecido pela ONU como Estado moderno é bênção, mas não é isso que é sinal do fim. Sabe o que é sinal do fim? Romanos 11:26. Então todo Israel será salvo. Quando o evangelho chegar nos confins da terra e houver um avivamento entre os judeus, Jesus está voltando. Nos dias de hoje, o evangelho está chegando em todas as línguas do mundo e o número de convertidos de judeus aumenta. Isso que é sinal do fim. Se tem Estado moderno, não tem Estado moderno, isso é irrelevante. Se Jerusalém é capital, é irrelevante. Porque essa Jerusalém vai passar, mas o Senhor e o seu reino não passará. O judeu salvo não passará. O judeu não salvo não se salvará. O que importa é que judeu tem um estado, o que importa é que judeu tem uma capital, e ele não é salvo em Jesus, para a capitalzinha dele ficar aqui, para o estadozinho dele ficar aqui, ele não tem Jesus. Qual é a importância de você ter um país, uma cidade, uma capital, e você não é salvo? Segundo sinal do fim. Então todo Israel será salvo. Você tem que prestar atenção. Será que os judeus estão se convertendo? Eles estão se convertendo. Será que já tem um avivamento como eu acho que terá? Não, não terá, mas já começou. Então nós estamos nos sinais do fim. O evangelho está chegando em todas as nações e os judeus começaram a se converter. Isso que é sinal do fim. Se começou a se converter em Nova York, em Jerusalém, não importa. Onde tiver judeus, se eles estiverem se convertendo, isso que é sinal do fim. E aí tem o terceiro sinal do fim. O anticristo tem que aparecer. Jesus deixou bem claro que o anticristo, a palavra do Senhor, Jesus deixou claro em Mateus 24, e a palavra do Senhor também deixou claro que o anticristo tem que aparecer. Enquanto o anticristo não aparecer, Jesus está voltando, nós já temos sinais do fim, mas não dá para dizer que é nos próximos anos. Quando o anticristo aparecer, quando nós percebermos, talvez conseguiremos falar, faltam uns 7 anos,
Quem sabe a gente já deveria estar subindo nessa hora, e não deveria aqui estar falando nada não deveria estar dando aula. Uns acham que o arrebatamento vai ser num 3 anos e meio da tribulação, então vai dar para ver se é o anticristo mesmo. Mas o que Paulo estava dizendo para os tessalonicenses era exatamente isso. Olha para frente, olha para trás, olha para a esquerda, para a direita. Você viu o anticristo? Não, eu não vi. Então vai trabalhar. Jesus não está voltando, vai trabalhar. Não se deixe enganar, alarmar e abalar por profecias, visões, ensinos de apóstolo que diz que eu mandei uma carta. Você viu o anticristo? Não vi. Vai trabalhar. Quem não trabalha não come. Vai ser responsável, vai ser estudioso, vai ser um bom funcionário. É isso que o apóstolo Paulo disse. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, acompanhem com a sua Bíblia. Eu darei algumas informações de Apocalipse 13, mas não vou ler de propósito, eu explico já. Apocalipse é meio difícil, não é? Quando Apocalipse fala do anticristo, o chama de um animal, de uma besta que sobe do mar, tantas cabeças, tantas coroas, tantos chifres. Essa parte fica um pouco misteriosa. Quando fala do falso profeta, essa besta que sobe da terra, tantas cabeças, tanto chifre, tanto não sei o quê, essa parte é sempre mais misteriosa, mas mesmo assim Apocalipse 13 nos dá informações bem claras. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Lembra do verso 1, do verso 2? Não se alarme, não se deixe abalar, quer seja por profecia, por palavra, carta supostamente escrita por mim. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, ou seja, da vinda de Jesus, virá apostasia. Então será revelado o homem do pecado, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Verso 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, ou no templo de Deus, proclamando ele mesmo Deus, que é Deus. Verso 8. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Este é o período da grande tribulação. A volta de Jesus tem essa estrutura de entendimento, presta bem atenção. Há um período de espera e o chefe vai chegar e nós vamos fazer prova. Vamos fazer vestibular, não para ser salvo, mas para averiguar nossas obras. O chefe voltou, saiu, foi para as regiões celestiais, voltará em grande poder e glória depois de um período de espera. Ele deu sinais iniciais, guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, falsos cristos. Ele disse, isso é o princípio das dores. Mas aí ele deu sinais finais. Quando vocês perceberem que o evangelho chegou em todas as etnias, em todas as línguas, em todas as culturas, quando vocês perceberem que Deus cumpriu a promessa a Abraão, Isaque e Jacó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando a igreja levar o evangelho até os confins da terra, esse é sinal do fim, então virá o fim. Quando vocês observarem que tendo o evangelho chegado em todas as etnias, os judeus até então endurecidos, passam a encontrar o Messias e se converter cada vez mais, está acontecendo nos nossos dias, tanto o evangelho está chegando, como os judeus estão se convertendo, isso é sinal do fim. Depois de 20 séculos, de maneira bem verificável, porque os missiólogos e as grandes organizações missionárias têm a lista dos povos que precisam ser evangelizados.
a lista dos povos, onde tem igreja, não tem igreja. Isso no movimento missionário é totalmente sabido, acompanhado e verificado. E estou dizendo para você que o Evangelho está chegando em todas as línguas do mundo nos nossos dias. Isso é verificável. Estou dizendo para você que os judeus estão reconhecendo Jesus como Messias nos nossos dias. Romanos 11, 26, então todo Israel será salvo. Possivelmente se converterão ainda mais por ocasião da guerra do Armagedon, mas isso já vem aumentando bastante. Isso é sinal do fim. O terceiro sinal do fim, quando Jesus arrebatará a igreja e voltará no final da grande tribulação, é quando o perverso, o homem da iniquidade, que enganará a humanidade com bastante poder de Satanás, que Deus permitirá se manifestar. Se você, como os tessalonicenses, olhar para frente, para trás, esquerda, direita, não viu o anticristo, quem não trabalha não come. Vai trabalhar, vai estudar. Como nós já temos 2 sinais do fim, está faltando, na verdade, a manifestação do anticristo. Sempre o pessoal quer saber a opinião do pastor, a opinião do professor, opinião humana. Não é profecia, não é revelação, não é uma afirmação absoluta, opinião pessoal. Eu creio que nós estamos nos dias que o anticristo vai se manifestar. Demore o que demorar, mais 10 anos, mais 100 anos, 120 anos, isso não é nada no plano de Deus. Nós já estamos no período que ele se manifestará. Porque o Evangelho está chegando em todas as nações e aumenta o número de convertidos dos judeus, está faltando só um anticristo. Quando ele se manifestar, está começando a grande tribulação. Eu acabei de ler. Quando ele se manifestar, será com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Agora, citando a parte menos misteriosa de Apocalipse 3. Ele se manifestará quando Deus permitir que ele venha. Ele se manifestará quando Deus falar, agora é a hora. Mas quando o Senhor permitir, será a primeira vez na história que Deus vai liberar para que as trevas sejam trevas na plenitude das trevas. Porque o Evangelho terá chegado em todas as línguas, mas haverá uma grande maioria abominável, rejeitando e não ligando. Então Deus vai permitir que o mal seja mal. E aí o anticristo se manifestará empoderado por Satanás e fará com que todo mundo o adore e adore Satanás. Será orgulhoso, ele falará que ele é Deus, e com esse poder de sinais e milagres enganadores, enganará toda a humanidade, que o receberá como Deus e o adorará como Deus. Ele terá autoridade sobre toda a terra. Na linguagem de Apocalipse 13 sobre toda tribo, língua, povo e nação. É a mesma coisa que dizer sobre toda a terra. Não só ele será impressionante de enganar e ser recebido como Deus, com milagres espetaculares, ele terá um falso profeta, também empoderado por Satanás, fazendo milagres muito grandes. Uma estátua do anticristo falará e conversará como se fosse um ser animado. Isso já acontece em alguns cantinhos por aí, mas eu não quero entrar em detalhes de obras das trevas, mas haverá essa estátua que falará e conversará como se fosse um ser animado. O falso profeta fará cair fogo do céu. Na Bíblia, caiu fogo em Sodoma e Gomorra. Na Bíblia, caiu fogo quando Salomão orou e desceu fogo, consagrando o templo, e desceu fogo, consumindo o sacrifício no altar. E caiu fogo 3 vezes quando Elias orou. Não caiu fogo com mais ninguém. Nos dias do falso profeta, braço direito do anticristo, com esse poder das trevas nele e no anticristo, esse falso profeta, num determinado momento, Apocalipse 13, fará cair fogo do céu.
Quando nós vermos o anticristo, não é só sinal do fim, mas é da reta final. Só tem 7 anos. E quando você o ver, nós nunca sabemos exatamente quando nós seremos arrebatados, né? A maior parte dos crentes pensa que é no início das 7 anos de tribulação, uma parte acha que é 3 anos e meio, uma minoriazinha, menos de 1%, pensa que é no finalzinho da grande tribulação. Quando você vê o anticristo, irmão, é porque você possivelmente já está ficando aqui. Mas eu quero dizer que, segundo o ensino de Paulo, nós teremos tempo de vê-lo. Portanto, nós devemos ser arrebatados em torno de 3 anos e meio da grande tribulação. Apocalipse fala de 40, que ele terá autoridade sobre toda a terra por 42 meses, praticamente 3 anos e meio. Esses 42 meses, eles serão o pior período da história. Aí sim, parece que a gente sobe um pouquinho antes desses 42 meses, e aí os salvos em Cristo, 3 anos e meio ressuscitam, e aí já ressuscitaram, e aí a gente subiu. Aí quando Jesus voltar, a primeira coisa que ele fala, eu acabei de ler aqui, ele o matará com o sopro de sua boca. Ele o matará com o sopro de sua boca. É um jeito da Bíblia dizer, de maneira, me parece que figurada, que Jesus vai falar alguma coisa, ele vai cair morto, porque com Jesus é assim. Se ele falar, veja, vê, anda, anda, voa, voa. Se Jesus falar para você, sai voando, você vai sair voando. O que ele falar, cumpre. Entendeu? Se ele falar, cumpre. Se ele mandar a tempestade parar, para. Na linguagem figurada de Apocalipse, ele tem essa espada de 2 gumes de sua boca, que quer dizer, ele tem poder, ele tem autoridade, ele fala, cumpre. Quando ele voltar com a sua igreja, nós já estaremos lá, porque nós somos a igreja de Jesus. Quando ele voltar, a primeira coisa que ele vai fazer é matar o anticristo. Mas segundo a palavra de Paulo, dará tempo de ver. Por isso que devemos ser arrebatados em torno de 3 anos e meio. Se você quer parar de trabalhar, de estudar, ser folgado, aqui em alguns Tessalonicenses, espera para ver o anticristo. Espera. Enquanto isso, irmão, amanhã é segunda-feira. Obedece o chefe, sim senhor, não senhor. Não sobe a voz para o chefe é chefe. Sim senhor, não senhor. Certo, errado, sim senhor, não senhor. Não responde por professor na escola, estuda. Estuda, irmão, é para estudar. Faz o trabalho, capricha. Eu não li, mas em 1 Tessalonicenses 5, eu não li, não lerei. Paulo diz assim, olha, cuidado com esse pessoal anda ansioso, indo na casa dos outros, comendo nas custas dos outros, se metendo na vida alheia. Cuidado com esse povinho, Zé à toa, cuidado com o Zé à toa. Só dá problema. Só dá problema. Aí Paulo falou, quem não trabalha não come. Seja responsável, seja trabalhador, não se abale, não se alarme, não se deixe enganar por chamada revelação, profecia. Jesus está voltando, tem um período de espera, tem sinais iniciais, já entramos nos sinais finais. Ainda assim, não sabemos o dia e a hora, ainda assim, na hora do vamos ver, vai ser surpreendente. Mas nós já temos 2 sinais finais. Está faltando o anticristo. Algumas pessoas colocarão o 3º templo como um sinal muito importante, então ele seria um sinal final. Porque nós acabamos de ler em Tessalonicenses que o anticristo vai no templo fazer blasfêmia lá, se declarar Deus. É muito possível que um pouquinho antes ou durante a tribulação o 3º templo seja construído. Eu mesmo acho que não é obrigatório. Obrigatório o evangelho chegar em todas as nações. Obrigatório como sinal do fim, é um avivamento entre os judeus. Se o anticristo for no Monte Moriá, com templo ou sem templo, falar as bobagens que vai falar e fazer as bobagens que vai fazer, cumpre do mesmo jeito, sem que literalmente tenha que ter o templo.
Mas a gente pensa, porque Paulo acabou de dizer que ele vai no templo, acabei de ler, que haverá o terceiro templo. Eu não daria muita importância para isso. Possivelmente terá. Eu daria importância para a evangelização mundial e orar por avivamento entre os judeus. Não adianta se judeu tem estado, não tem estado, a capital aqui, a capital ali. Se ele não tem Jesus, ele não está salvo. Vamos orar para eles se converterem, para eles serem salvos, isso que é importante. Vamos orar por isso. Possivelmente haverá o terceiro templo. Então esse seria o quarto sinal do fim, mas eu não ficaria focado nisso não. Não ficaria focado nisso não. E haverá um quinto sinal do fim, que eu acabei de ler, né? Eu li aqui, quando falarem paz, segurança, então ele virá. Gente, mas quando estiverem falando paz, segurança, porque o anticristo é adorado como Deus, domina o mundo todo, e ele conseguiu pôr disciplina no mundo todo para acabar com todas as guerras, essa é a hora que a gente já deveria estar no céu, irmão. Então esse é o quinto sinal, nós não vamos ver. Então são 5 sinais do fim. O evangelho chega em todas as nações, avivamento entre os judeus, aparição do anticristo. A aparição do anticristo está bem ligado ao período que vai ter terceiro templo. Então o quarto sinal está muito ligado ao terceiro. Paz e segurança está muito ligado a esse período final do governo do anticristo, que eu já deveria estar no céu, não deveria estar aqui na terra vendo isso. Eu não deveria estar aqui na terra vendo isso. Então são 3 sinais para nós que vamos ser arrebatados. Terceiro templo talvez veremos, talvez será construído no período da grande tribulação. 3 sinais que nos interessam. O evangelho chegará em todas as nações, avivamento entre os judeus, aparição do anticristo. Pode ser que tenha terceiro templo, pode ser que ele seja construído na tribulação, quem sabe no período que não deveria estar aqui. Quando todos falarem em paz e segurança, eu já deveria estar no céu. Para nós são 3 sinais, porque são 3 e já tem 2, cada vez mais contundentes, só está faltando o anticristo. Olha para frente, olha para trás, esquerda, direita, viu o anticristo? Não viu? Amanhã é segunda-feira. Vamos trabalhar, vamos ser responsáveis, principalmente, nós estamos no período do fim mesmo, dos sinais do fim. Principalmente vamos orar por santidade, principalmente vamos orar por temor a Deus, principalmente vamos orar para não esquecer do Senhor. Tem gente que não pode ter bênção que esquece de Deus. Hoje de manhã nós vimos aqui na igreja, Deus falou, Deuteronômio 8, quando vocês entrarem na terra prometida, não esqueçam de mim, não fale que foi meu braço, a minha força que conquistou, porque fui eu que os tirei do Egito e os coloquei na terra prometida, não esqueçam de mim. Tem gente que não pode arrumar emprego, não pode ficar rico, que não vai mais na igreja, não participa de mais nada, larga a mulher, começa a trair. Não pode ter dinheiro que começa a trair. Nós estamos no período do fim. Nós temos 2 sinais do fim que nos interessam. Falta o anticristo. Eu acho que estamos nos dias, opinião pessoal, bem humildezinha, não é profecia, não é revelação, não fui no terceiro céu. E não gravei vídeo no YouTube. É opinião bem pessoal minha. Estamos nos dias que o anticristo deve se manifestar. Dá uma olhadinha nas notícias, né, irmão? Quando você olha para o Trump, você fala, acho que é ele. Depois você olha aquele ditador da Coreia do Norte, não sei, acho que é ele. Depois diz que tem um negocinho que vai implantar nele, diz que vai implantar um negócio aqui em nós, a gente não é, não sei, Nós estamos nos dias, irmãos. Que demore 100 anos, nós estamos nos dias. Então nós deveríamos orar. Amém? Para nós não nos esquecermos do Senhor, estarmos com o Senhor, sermos responsáveis no trabalho, no estudo, na família,
ter o amor de Deus renovado em nós, amar a Deus. Apocalipse 1 Coríntios 13. Nada tem valor se não tiver amor. Orar em línguas, fazer milagres, ser mártir. Se não tiver amor, não vale nada. Profetizar não vale nada. O mais importante é amar a Deus e amar o próximo. Não adianta profetizar, não ama ninguém. Não adianta profetizar, não tem caráter. Não adianta profetizar, não paga as contas. Não cumpre a palavra, não adianta. Não adianta ter autoridade para fazer aleijado e andar e não tem caráter. Nós estamos nos dias da volta de Jesus. Nós estamos nos dias que se aproxima o arrebatamento da igreja, quando a qualquer momento o anticristo aparecerá. Se ele não apareceu ainda, amanhã, segunda-feira, vamos andar com o Senhor. Mas vamos orar, irmão, para estarmos preparados. Amém? Vamos orar. Nós não seremos enganados pelo poder maligno no anticristo. Jesus deixou claro que ele enganará o mundo todo, menos os escolhidos. Nós não seremos enganados. Nós que temos o Senhor, selados com o Espírito Santo, nós não seremos enganados, mas ele enganará o mundo todo. Amém? Ore. Se você ama Israel e nós amamos aqui no Vale, se você ama os judeus e nós amamos, ore por salvação dos judeus. Para que o judeu conheça o Messias e a eternidade que o Messias pode dar. As coisas temporais de Israel vão ficar tudo aqui. O que o judeu precisa é conhecer o Messias prometido para eles e para o mundo todo. Vamos orar. Vamos fazer reunião de oração mais animadinha, assim como o povo que está batizado no Espírito Santo. De 2 em 2, de 3 em 3. Começa um clamor a Deus pela sua vida. Nós não estamos nos sinais iniciais, nós já estamos nos sinais finais. Não é hora de brincar, não é hora de falta de temor, não é hora de ficar riquinho e esquecer de Deus, não é hora de faltar no culto. Não é hora de ser irresponsável, não é hora de esquecer de Deus, é hora de temor, é hora de temor a Deus, é hora de temor a Deus, é hora de temor a Deus. Pai amado, perdoa, Senhor, o Senhor nos conhece, perdoa-nos, Senhor, o Senhor nos conhece. É tão fácil esquecer do Senhor, é tão fácil ficar arrogante, é tão fácil contar a bênção como se nós fôssemos especiais, é tão fácil glorificar a nós mesmos, é tão fácil, Senhor, darmos mau testemunho. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, perdoa-nos. Não queremos ser alarmados, enganados, não queremos ser alarmados, enganados, abalados por ensinos errados do YouTube. Nós cremos na palavra do Senhor. Há um período de espera, há sinais iniciais, há sinais finais. Estamos nos sinais finais. Prepara a nossa vida, prepara a nossa mente, prepara o nosso coração, que nós não nos esqueçamos do Senhor, que a honra, a glória, o louvor sejam dados a Ti. Guarda-nos, guarda-nos do mal, livra-nos do mal. Pai amado, não permite termos um coração frio, não permita nos esquecermos do Senhor, não permita não glorificarmos o Senhor, não permita que nós nos esqueceremos do Senhor. Misericórdia, misericórdia, Senhor, misericórdia. Venha sobre nós temor, venha sobre nós temor, venha quebrantamento, quebranta nossos corações. Quebranta nossos corações, Senhor amado. Tira toda frieza, toda indiferença.
Oh, toda religiosidade, tira a religiosidade morta, tira a religiosidade morta, tira, Senhor, coloca as coisas na prioridade certa. O que é temporal, o que é eterno, que nós tenhamos o coração no eterno, o coração no Senhor, Nós estamos nos dias que falta somente o anticristo se manifestar. Enquanto os judeus vão se convertendo, o evangelho vai chegando, o evangelho está chegando nos povos, o evangelho está chegando nas nações, os judeus estão se convertendo. Possivelmente terá o terceiro templo, está bem encaminhado, está tudo tão encaminhado para a manifestação de anticristo, que nós tenhamos temor, Pai amado, que nós possamos amá-lo sobre todas as coisas, que nós possamos amar o próximo como nós mesmos, que nós amemos, Senhor amado, que nós amemos uns aos outros como Jesus amou a igreja. Pai amado, nós colocamos esses pedidos de oração desta urna de oração na presença do Senhor. Veja a dor, veja o sofrimento, Senhor amado. Oh, Pai amado, intervém com o teu poder, com a tua graça e com a tua misericórdia. Aí onde você está, se você estiver com problema familiar, apresenta a Deus. Se você estiver com problema de desemprego, apresenta a Deus. Se você tiver com problema de enfermidade, apresenta a Deus. Coloque a sua mão no lugar da enfermidade, se for possível. Pai amado, nós repreendemos agora no poder e na autoridade do nome de Jesus. Toda a enfermidade nós repreendemos no poder e na autoridade do nome de Jesus. Recebemos a cura, recebemos o milagre. Nós também repreendemos obra do mal, obra das trevas, opressão na mente, opressão na casa, opressão no trabalho. Repreendemos e mandamos embora no poder e na autoridade do nome de Jesus. Recebemos o livramento de Deus, recebemos toda a ajuda do Espírito Santo, toda a proteção dos teus anjos, recebemos para a honra e glória do nome de Jesus. Encomendamos nossas vidas para a graça do Senhor. Queremos estar preparados, amorosos, cheios do Espírito Santo, para a vinda do nosso Senhor Jesus. Queremos estar preparados. Talvez passaremos os 3 anos e meio na tribulação, não sabemos. Queremos estar preparados para perceber, para discernir, para estar aos teus pés, para a honra e glória do nome de Jesus.